eu primeiro perguntei quem era o responsável de daquela artilharia, não é? E apareceu lá o senhor Correia, e primeiro não queria assumir que era ele o responsável, mas depois assumiu, e ele dizia que pura e simplesmente que nós não poderíamos dar a conferência de imprensa ali. Então perguntei a ele, mas porquê? Diz que é que aqui é um órgão de soberania. Mas podemos falar um bocadinho sobre isso, tem a Constituição aí consigo? Disse, a Constituição é clara, meu. O artigo 133 da Constituição é que define claramente quais são os órgãos de soberania em Moçambique. Perguntei se ele sabia disso. Ficou calado, disse, olha, vou dizer. Órgãos de soberania são a Presidência da República, a Assembleia da República, os tribunais, o Conselho Constitucional e o Governo. Estes são os órgãos de soberania. Gabinete do Primeiro-Ministro não é um órgão de soberania, não consta da Constituição. Portanto, não há motivos nenhuns para o senhor estar com base nesse argumento, estar a querer impedir a conferência de imprensa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria lei também estipula regras, sobretudo de distanciamento. O que é isso em mediações? Então eu disse a ele que também há um distanciamento mínimo que se pode ficar. Portanto, vocês não podem impedir de uma forma geral nas imediações, mas também ele não sabia isso. Então, o que aconteceu é exatamente isso, em linhas gerais. Esse é o tipo de polícia que nós temos. Infelizmente, e eu estava ali, a própria assessora, penso que ela deve ser assessora, uma administrativa do gabinete do primeiro-ministro, disse, o meu problema não é o local. Eu posso ir ao Repinga, eu posso ter essa conferência de imprensa em qualquer jardim, em qualquer lugar. Portanto, isso não é problema para mim. A minha preocupação como cidadão, como conselheiro do Estado, é para saber até que ponto é que a nossa polícia está sendo instrumentalizada. Como é que um oficial superior da polícia não sabe o que é um órgão de soberania? 2. Não sabe qual é que é o distanciamento em que o cidadão pode se colocar perante um órgão de soberania. Não sabe quais são os direitos fundamentais de um cidadão nesse tipo de matérias. Quer dizer, o homem está totalmente ignorante sobre a própria lei que ele diz que quer defender. Então ele diz que está ali para manter a ordem, para manter o cumprimento da lei. Uma lei que ele não a conhece. Uma ordem que ele nem faz ideia de como é que essa ordem se constitui. Estou a falar de um oficial da polícia. Agora, imagina o comum dos polícias. Hoje tem categorias mais modestas. Então significa que a nossa polícia, de fato, está totalmente despreparada. É uma polícia que, na verdade, acabam sendo uma espécie de cobaias. Não é? É por isso também que um dos assuntos que, a ser aceite a minha proposta de convocar o Conselho de Estado, que eu já submeti a proposta para a convocação do Conselho de Estado. Um dos pontos prévios que eu quero colocar é exatamente este. Que tipo de polícia que nós temos em Moçambique? E onde é que nós queremos levar o nosso país com este nível de despreparo, de instrumentalização, de politização e de partidarização da própria polícia? Coitados deles, eu olhava para eles e sentia pena. Sinceramente, eu falo sinceramente, eu não fiquei zangado com eles, e por isso falei muito calmamente. Eu fiquei com muito pesar, sabe? Lamentei bastante a situação em que eles são colocados. Portanto, são usados, são instrumentalizados. Até certo ponto posso dizer que são humilhados. Porque um polícia, ele tem autoestima. Ele tem orgulho de vestir aquela farda e dizer que ele representa a lei e a ordem. A polícia tem o direito de dizer ao chefe, está-me a mandar cumprir essa ordem, mas essa ordem é contrária à Constituição. Essa ordem é contrária ao estatuto da própria polícia. Essa ordem que está a dar é ilegal. Então, chefe, por favor, não vamos cumprir essa ordem porque ela é ilegal. Então, nós queremos uma polícia que consiga fazer isto. Aí que vamos dizer que, de fato, o país está independente, que é um Estado de Direito Democrático de fato, que a nossa polícia é apartidária. É que realmente estamos a caminhar realmente sermos uma república. Porque neste momento nós não somos uma república. Estamos mais próximos de uma monarquia, de uma ditadura ou de qualquer outra coisa. Então este aqui é o resumo do que aconteceu hoje. Agora, sabemos que já falou várias vezes da proposta, mas assim, numa síntese geral, quais são as linhas gerais da proposta submetida hoje? Tudo bem. Bem, nós hoje submetemos uma proposta que na verdade é um contributo. Eu até prefiro dizer assim, foi um contributo para a formulação
de um plano de reconstrução pós-cheias. Portanto, o partido Ana Mola, que esteve na vanguarda, acompanhou, esteve no terreno, vivenciou, diagnosticou as situações, o que tinha que fazer é fazer um relatório que já existe e depois contribuir em como é que nós vamos nos reerguer depois disto. E este nosso contributo passa por quê? Primeiro, nós fizemos um pequeno diagnóstico muito geral sobre os danos que aconteceram, sobre os antecedentes a este mal que ocorreu em Moçambique, realçando, só para a informação de todos nós, Moçambique está entre os 10 países no mundo com maior potencial de risco de desastres. E o maior país, digamos assim, influenciado pelas mudanças climáticas em África. Portanto, isso nos impele a dizer que temos de tratar esse assunto com muita seriedade. Qual é que é a nossa proposta em concreto? Primeiro, ponto de vista da filosofia. Nós queremos mudar todo o paradigma dos programas de reconstrução pós-desastre. Primeiro, queremos quebrar com o copy-paste de quando há uma tragédia no país, temos que estender a mão como mendigos e pedir ajuda ao exterior. Na nossa opinião, 90% dos recursos financeiros para fazermos face à reconstrução pós-cheias é possível ser mobilizados a nível nacional. Este é o primeiro ponto. Primeiro ponto filosófico. De que forma? Nós subdividimos a nossa proposta para uma reconstrução que não vai ser feita em um ano, é uma reconstrução que vai ser feita num triênio. São 3 anos. E digamos, o orçamento para isso é de 1,6 mil milhões de dólares. Ou quem quiser, 1,6 bilhões de dólares em 3 anos. Mas essa proposta desses 3 anos, o que ela efetivamente vai alcançar? Temos aqui várias áreas. Portanto, é uma intervenção sistémica, é uma intervenção, vamos lá dizer assim, transversal a várias áreas. A primeira área é habitação resiliente. A segunda, infraestrutura de saúde resiliente, agricultura resiliente, infraestruturas de transporte, infraestruturas de educação e gestão de recursos hídricos. Isto tudo, nossos cálculos, 1,6 bilhões de dólares. E como, pergunta do meu amigo Argonaldo, como mobilizar, de que forma é que isso vai ser feito? Simples. Primeiro, destes 1,6, 30% deste valor, neste momento, com as reservas que o país tem, com as estatísticas que existem, podem ser mobilizados a partir das receitas mineiras e petrolíferas. Isso é possível, né? É possível que a contribuição que o próprio Estado já recebe deste setor ser canalizado 30% para os próximos 3 anos a partir deste setor. Qual é que é esse valor? Está entre 285 milhões de dólares a 390 milhões de dólares para os próximos 3 anos. Receitas das portagens. Isto é polêmico. Na nossa ótica, já fizemos uma live sobre isto. As portagens que existem em Moçambique, a maior parte delas já pagaram custo de investimento. Significa que chegou a hora, havendo um desastre, 100% das receitas que o Estado recebe das portagens nos próximos 3 anos, exatamente para infraestruturas resilientes, sobretudo estradas, pontes e diques. Também há uma outra fonte de receitas que não é muito falada, mas tem que ser uma grande possibilidade. De portagens nós estamos a prever 60 a 90 milhões de dólares. Títulos de clima, ou crédito de carbono, como muita gente conhece. A partir disto, é possível o Estado arrecadar nos próximos 3 anos entre 200 a 300 milhões de dólares para canalizar para este efeito. Depois temos aquilo que nós demos o nome de contribuição solidária. O que é contribuição solidária? Contribuição solidária é um imposto temporário que vai ser colocado sobre produtos de luxo. Viaturas de alta cilindrada, joias, diamantes. Portanto, estes produtos de luxo, temporariamente é possível haver uma sobretaxa sobre eles e em 3 anos arrecadarmos entre 30 a 50 milhões de dólares.
Com isto, nós conseguimos 1,3 bilhões de dólares, nos faltando apenas 300 milhões de dólares, que aí se justifica nós recorrermos ao financiamento externo. Portanto, esta que é a grande proposta que estamos a trazer. Nunca foi feito coisa igual em Moçambique. Sabe, quando houve o IDAI, praticamente 95% do financiamento do IDAI foi pedido fora do país. Portanto, não houve mobilização de recursos dentro do país. Portanto, isso é possível ser feito. Alguém pode perguntar, mas o país tem essas receitas? Claro que tem, claro que tem. Só para a vossa opinião, para o vosso conhecimento, só para vocês terem uma ideia, não vou aqui amassar-vos muito. O Banco de Moçambique tem estatísticas sobre isto. O Ministério dos Recursos Minerais publicou as estatísticas sobre a indústria extrativa. Vou-vos dar só um dado, que talvez muita gente não sabe. Só no ano 2022, só de exportações na área da indústria extrativa, Moçambique exportou 4,1 bilhões de dólares. Estou a falar de apenas um único ano. Posso dar-vos alguns dados interessantes. Por exemplo, só em LNG foi 2,8 bilhões de dólares. Nos rubis, os nossos famosos rubis, foram 200 milhões de dólares só em 2022. Portanto, nós temos recursos internos para fazer face a isso. O que é importante é definirmos as prioridades e canalizarmos esses recursos a longo prazo num programa, digamos assim, sistemático, estável e para criar uma situação de estabilidade a longo prazo. Portanto, isso é possível. Para além da questão de onde vamos buscar recursos, onde vamos aplicar esses recursos, de que maneira, que já expliquei, também temos algumas coisas aqui novas que nós queremos associar a isto. É a estrutura de gestão destes recursos. Porque nós sabemos que todos os gabinetes que foram criados para a reconstrução pós-cheias foram um descalabro total. E o maior foi o IDAI. Vocês todos acompanharam que a própria equipa, quando foi para fazer a monitoria em Buzi, em Guaraguara e na Beira, foram apedrejados porque não houve absolutamente nenhum investimento efetivo exatamente nas áreas onde tinha sido feito o maior dano. Para nós, na pirâmide, temos que ter uma governação política. Uma governação política na pirâmide. E a nossa proposta, podemos ter partidos políticos, sociedade civil, muito importante o setor privado. Porque normalmente nessas propostas não está lá o setor privado. Portanto, partidos políticos, a sociedade civil, setor privado e, naturalmente, a Assembleia da República. Aqui um dado que os meus colegas esqueceram de colocar, a Assembleia da República. Esta é o topo da pirâmide, uma governação política. Depois, temos que ter uma coordenação técnica centralizada. Essa coordenação técnica tem que ter um secretariado executivo nacional de reconstrução pós-cheias, constituído por quê? Ministérios relevantes. O INGD, com todos os problemas que se diz, nós acreditamos que deve fazer parte. O INGD, as universidades relevantes, e mais um ponto, também infelizmente no documento, esqueceram-se lá de colocar, as ordens, sobretudo a ordem dos engenheiros, é que deve fazer parte da coordenação técnica central desses fundos. Depois, podemos ter unidades descentralizadas a nível territorial, podemos ter comitês provinciais, distritais, comunitários e por aí fora. Há um princípio básico, uma filosofia básica no meio disto, é a questão do princípio da austeridade. Não podemos ter um fundo desta natureza acontecer como tem acontecido com outros fundos, 30%, 40% destes fundos ser para salários, para viaturas, para computadores, para viagens, para almoços. Não. Tem que haver um princípio de austeridade extremamente forte relativamente ao uso destes fundos. E para outro aspecto interessante, enquanto nós estamos a fazer este programa de reconstrução pós-cheias, com esta estrutura que falei, como vamos buscar os recursos, quem são as equipas que vão trabalhar nisto, é preciso nós acoplarmos um outro elemento que nunca foi aqui pensado, que é a questão da inovação, a questão da participação da academia. Isso é extremamente importante. Hoje em dia, a questão dos desastres é um problema essencialmente técnico. Não é um problema político, como nós às vezes tentamos tratar o assunto. É um problema técnico. É um problema de conhecimento, é um problema de ciência. Então, é extremamente importante o envolvimento da academia. O envolvimento da academia como? Vou dar o exemplo de como nós fizemos o concurso das bandeiras. Nós podíamos ter contratado
uma empresa de design, que existem muitas aqui bem renomadas. Mas nós quisemos dar oportunidade aos cérebros adormecidos. Há muitos cérebros adormecidos. Há muitos cérebros ocultos que não aparecem na ribalta. E vejam só, das 5.000 propostas que tivemos as bandeiras, com empresas categorizadas que concorreram, foi ganhar um jovem, uma revelação, que não tem nome na praça, como se diz, e fez o melhor projeto. Então é preciso, nesta matéria da reconstrução, aplicarmos este modelo. Então, uma das questões que nós aqui propomos ao governo é um concurso nacional de ideias para um Moçambique resiliente. Portanto, os estudantes de engenharia, os estudantes que tratam de matérias ligadas à ecologia, matérias ligadas à agricultura, recursos hídricos, dar oportunidade a estes jovens de apresentarem propostas para um Moçambique resiliente. E serem analisadas essas propostas que vão servir de linha condutora do que nós pretendemos a médio e longo prazo em matéria de resiliência, que nunca se fez. Esta é a primeira ideia que nós damos. A outra é damos também brigadas técnicas universitárias. Portanto, estágios obrigatórios de estudantes em projetos de reconstrução. Portanto, todo este triênio de reconstrução que nós estamos a falar, é preciso que os estudantes da área de engenharias façam estágios obrigatórios nestas matérias. Laboratórios de inovação em resiliência. Portanto, estas são algumas questões que nós colocamos aqui. E aproveito só para terminar, fazer uma pequena comparação. Esta tragédia, ou este desastre, foi conhecido em agosto de 2025. Foi numa altura anterior à submissão do orçamento do Estado para 2026. Havendo informação nacional e regional do que ia acontecer em Moçambique, o orçamento do Estado apresentado à Assembleia da República já devia em si contemplar exatamente uma componente de prevenção e uma componente de mitigação exatamente da tragédia. Mas vejam só, no orçamento do Estado 2026 está direcionado para esta área apenas 38 milhões de dólares. Para fazer o quê? Umas pequenas brincadeiras, aquisição de 2 barcos e equipar 8 comitês de gestão de desastres. Só para vocês verem a brincadeira, a irresponsabilidade, a incúria, o descaso total que este governo tem em relação aos problemas essenciais. Portanto, todo o governo, com todos os ministérios, todos os técnicos, centenas de técnicos que tem, fizeram um orçamento de 38 milhões de dólares para o ano 2026, sabendo que o país estaria a reerguer-se de uma tragédia desta dimensão. Portanto, nós corrigimos isto e apresentamos o orçamento de 1,6 bilhões de dólares para os próximos 3 anos e, naturalmente, nesses 3 anos já falamos das áreas prioritárias e onde íamos buscar o dinheiro. Bom, se vocês me permitirem, eu também queria partilhar uma coisa convosco. Esse é o primeiro tema. Queria aproveitar esta oportunidade para partilhar também uma coisa convosco. Esta proposta é a proposta que o Partido Ana Mola apresenta ao governo. Então estamos a contribuir para dar ideias ao governo de como se posicionar corretamente em relação a isto. Mas nós também temos uma proposta que submetemos ao povo moçambicano, que é diferente desta. Essa proposta que nós submetemos ao povo moçambicano, nessa última semana, nós fomos ao campo e fizemos a apresentação daquilo que chamamos do nosso programa Vamos Reconstruir Moçambique. E esse programa baseia-se em quê? A questão central que nós colocamos é que o país não pode ser entendido como um país mendigo. Estamos a quebrar o espírito de mendicidade. Esta tendência de nós olharmos para nós mesmos e o país com um viés miserabilista. Nós queremos acabar com isto. Toda hora a pedir. Então nós queremos dizer ao povo moçambicano com este programa que é possível. O governo foi um governo desastroso de 50 anos. Agora chegou a vez de nós, como moçambicanos, reconstruirmos o nosso próprio país. Então nós lançamos este programa com 3 projetos. Primeiro é o projeto da habitação. Depois temos o projeto da educação.
e temos o projeto da agricultura. O projeto ligado à habitação resiliente passa necessariamente por quê? De desenvolvermos o espírito de solidariedade, o espírito patriótico, o espírito cívico, que é nós moçambicanos ajudarmos os nossos irmãos que têm casas desabadas, casas destruídas, juntarmos-nos e reerguer as casas dos nossos próprios irmãos. E nós demos um exemplo no Língamo, o partido da Namola, com os vizinhos, reergueram uma casa de uma senhora que estava desabada por completo, que tem 4 filhos. Em Embane, em Zavala, os nossos irmãos fizeram o mesmo exemplo. Ainda fomos para o bairro Kobe, neste momento estou a falar, estão a decorrer obras de uma família de 2 filhos também que a casa ficou desabada. É o exemplo que queremos mostrar aos moçambicanos que é possível, com as nossas próprias forças, com os rendimentos que alguém tem, que tem uma poupança a mais, tirar parte dessa poupança para nós mostrarmos o espírito cívico, o espírito patriótico e reerguermos nosso país. Isso é possível, sem precisar do Banco Mundial, sem precisar do FMI. 2, parte da educação. Temos 1.300.000 crianças que todos os anos ficam fora do Sistema Nacional de Educação. É possível, com espírito solidário, patriótico e cívico, cada um de nós assumir aquilo que nós chamamos ser padrinho escolar de uma criança. Assumindo todas as despesas relativas às propinas, à matrícula, ao transporte, digamos assim, ao lanche e outras despesas, cada um de nós, meu caro jornalista, seja padrinho tu, seja padrinho Jaime, seja padrinho Argonaldo, seja eu próprio padrinho de uma criança. Se nós fizermos isso, a partir de 2027, nós não vamos ter uma única criança sentada em casa porque não teve acesso à educação. Isso é possível. Corrigirmos um erro de 50 anos em apenas um ano. Nós podemos fazer isso com base na solidariedade, quebrando o espírito egoísta. Outra questão também é, dentro da educação, o projeto seja tutor de uma escola. Seja tutor de uma escola significa que uma individualidade, um empresário ou uma empresa pode assumir uma escola, todos os custos de reabilitação, de adequação da escola, fornecimento de materiais didáticos, preparação dos professores. Portanto, há empresas que podem escolher, olha, esta escola eu escolho que ela fica sob a tutela da nossa empresa. Todas as necessidades desta escola, didáticas, logísticas, financeiras, a empresa assumir ou a pessoa assumir. Portanto, é possível acabarmos com essa situação que temos hoje. Escolas que não têm giz, escolas, portas rebentadas, escolas sem nenhuma condição mínima de ser chamado escola. Isso é possível, isso ser. Aqui dentro da cidade de Maputo, as pessoas pensam que o problema está fora. Na cidade de Maputo, província de Maputo, um colega vosso que até por acaso mostrou umas imagens interessantes em Salala, que mostra miúdos que carregam um tijolo na cabeça como a sua carteira, como o seu banco para ir para a escola. Isso acontece aqui, na cidade de Maputo, na cidade de Matola. Então, isso é possível nós eliminarmos com um projeto seja tutor de uma escola. Entramos para a área da agricultura. Idem. Nós temos agricultores que perderam tudo. Perderam sementes, perderam todos os seus insumos. É possível nós nos mobilizarmos como nação nas áreas estratégicas de produção. Cada um de nós investir nas associações de agricultores e de camponeses para que eles possam se reerguer e poder produzir. E na nossa ótica, se nós fizermos isso com consistência, o país para de importar tomate, cebola e tantos outros produtos que nós temos aqui capacidade de produzir muito melhor que a África do Sul. Então, este projeto que estou a apresentar agora é um projeto que nós apresentamos ao povo moçambicano, apresentamos aos jornalistas, apresentamos à minha própria família, apresentamos à Ana Mola e todos nós temos que estar envolvidos nisto. O subdesenvolvimento deste país, claro que é causado pelo grande financiador da miséria que é o Partido Frelimo que está a governar. Mas é possível nós arranjarmos um escape, como povo, para contornarmos isso e reerguermos o nosso país. Em 2 anos, nós podemos ter uma nação enorme, grandíssima, com base na solidariedade e cada um de nós assumir que ele é parte integrante da solução. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir reerguer este país. Portanto, este é o do programa que eu queria apresentar e relativamente a esta questão
do programa para o governo e o programa para o povo. Para terminar, queria aproveitar as câmaras das televisões para dizer que o Partido Ana Mola está neste momento a mobilizar-se a nível nacional para a recolha de 2.000 assinaturas, que é para submeter um requerimento para declarar inconstitucional o decreto 48/2025, em que dá poderes ao Estado de cortar a internet ou bloquear a internet quando bem entender. E um diferencial em relação à nossa proposta, nós já vimos que já houve uma organização que submeteu, nós vamos submeter um requerimento para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Duas coisas. Não é só a inconstitucionalidade, é que aquele decreto também tem para a parte da ilegalidade. Portanto, ilegalidade e inconstitucionalidade. Estamos a recolher neste momento assinaturas a nível do país, já publicamos na nossa página e queríamos chamar a atenção, você cidadão moçambicano, se queres fazer parte também deste projeto para, de uma vez por todas, estabilizarmos o nosso país desta ditadura que está a crescer a pouco e pouco e quebrarmos esta possibilidade de cortar a internet quando bem entender, você também pode imprimir a ficha que existe, recolher as suas assinaturas, juntar a fotocópia de BI autenticada de cada um dos subscritores e mandar ao notário reconhecer cada uma das assinaturas e pega a ficha, procura uma coordenação, uma sede da Ana Mola, que estamos em todos o país, estamos em todos os distritos, e entregar essa ficha com os BIs autenticados. Você também pode fazer parte deste projeto de restauração do resgate da liberdade em Moçambique, para resgatarmos, para termos uma verdadeira república, não termos uma monarquia, não termos uma ditadura como está a acontecer agora. Portanto, essas eram as partilhas que eu queria fazer com a imprensa e muito obrigado pela vossa presença. Venâncio Mondlane, desculpa, olhando mesmo para o pronunciamento do ministro sobre as inundações, a Estrada Nacional número 1 dividiu-se em 7 partes. Aí o ministro disse que precisa de 3,5 mil milhões de dólares para a reposição e a reconstrução e diz que o governo não tem esse dinheiro. Agora, como é que olha para isso? Bom, a primeira coisa que eu gostaria que ele fizesse é que me indicasse como é que fez esses cálculos. Porque, para dizer a verdade, eu vos confesso que tenho muita dúvida que isso seja resultado de um estudo técnico pormenorizado para chegar a esses números. A gente já conhece este governo como é que é. Um governo que teve 7 meses de informação para preparar um pequeno plano de contingência para as cheias, não conseguiu fazer. Como é que já fez em tão pouco tempo um diagnóstico sério sobre essa matéria? Portanto, isto está dentro de uma lógica depredadora, está sempre dentro de uma lógica predadora, que eu queria dizer, de apenas querer, como sempre, aproveitar estas tragédias, aproveitar estes desastres para sacar do próprio povo, que já está miserável em si, e fazer o uso da miséria do povo para se enriquecer. Não estou a ver outro aspecto em relação a isso. Esse mesmo, está a falar do ministro dos Transportes, não é? Esse ministro, você sabe que é uma tragédia de ministro, né? Portanto, ele já tem um passado que, o seu passado por si só já diz tudo. Foi vereador, portanto, digamos, no consulado do Dr. Enéas Comiche, na cidade de Maputo. Foi um escândalo, foi um desastre total. Todos os projetos por ele apresentados foram, digamos assim, foram fracassados aos extremos, né? O projeto do BRT, o projeto do metro de superfície, o projeto das faixas exclusivas. Portanto, todos os projetos por ele apresentados foram todos escandalosos. E a maior parte destes projetos, todos eles, houve nhongas para se fazer os projetos, para se elaborar não sei o quê, e o dinheirinho ficou nos seus bolsos. Portanto, não houve absolutamente nada. Eu recordo que ainda como deputado eu recebi uma equipa na altura da atribuição das faixas únicas, exclusivas, que vinham trazer-me queixas de pedidos de nhonga deste próprio ministro. Portanto, a nível do município como Maputo, era um nhonguista, um total fracassado a todos os géneros. Como é que foram pegar este indivíduo para gerir um país? Este é que é o problema. O único problema deste país é que as pessoas são indicadas os cargos em função do lambibotismo ou do escova-sapatismo. Quer dizer, o indivíduo escreveu um texto a criticar o nosso programa, o nosso projeto que chamamos de Moz Expresso,
que era de um comboio elétrico que ia ligar Maputo a Cabo Delgado. E como ele criticou este projeto, logo a seguir foi tomado como um bom menino e foi colocado como ministro dos Transportes. E não se viu que ele tem um passado desastroso de gestão numa área territorial muito menor como o município. E agora ficou provado que tudo o que ele disse em relação ao nosso projeto, ele próprio agora aparece. O projeto que ele dizia que era irracional, que era tecnicamente inviável, impensável, agora ele quer aplicar a irracionalidade que ele criticou antes. É uma pena que também o chefe dele não aceitou ter o debate na televisão comigo sobre isso. Teríamos discutido sobre isto, porque nós tínhamos um projeto, não são papos ocasionais de dizer a ocasião. Nós temos um projeto. No nosso manifesto, nós temos um capítulo específico que chamamos da interconectividade. E dividimos a interconectividade em dois aspectos. A interconectividade física e digital. A física, uma das questões que falava, é exatamente este comboio elétrico de alta velocidade a ligar o norte e sul do país com um entrocamento na zona centro, que era para o lado oeste e este. Isto ninguém falou. E para além disso, íamos acoplar este projeto com a chamada interconectividade digital. O que isso significa? Na mesma linha dorsal férrea, nós íamos colocar a fibra óptica que ia acompanhar todo o trajeto até norte, com entrocamento para oeste ou oeste, que tinha outras implicações interessantes, que era para estar ligado à educação. Nhongas dos livros iam acabar, porque era possível nós termos nas escolas primárias e secundárias a educação digital verdadeiramente dita e parávamos de ter estes livros que só metem dinheiro nos bolsos e não contribuem absolutamente nada para o conhecimento. Abrimos as crianças para o conhecimento global do mundo e não ficarem restringidas àqueles manuais que são totalmente um desastre do ponto de vista didático. E também íamos levar tecnologia para outras áreas, tecnologia para a área da agricultura, íamos levar tecnologia para a área industrial, para o agronegócio, íamos levar tecnologia também para a comercialização rural, para as redes de comercialização rural. Portanto, era um projeto. Ele só apanhou a parte do comboio elétrico. Ele não sabe que isto é uma ideia sistémica. Estamos a falar de transporte multimodal. Portanto, nem sequer teve a hombridade de perceber e de ler o próprio manifesto. Portanto, ele deixa com a ler. E a minha pergunta que eu faço, eles estão a vir com essa ideia, foram buscar aonde? Da Frelimo, em 2024, não vinha nenhuma ideia sobre o comboio elétrico. No plano quinquenal do governo, né? No plano quinquenal deste governo, não veio absolutamente nada sobre o comboio elétrico. No plano econômico-social para 2026, nem 26, não tem nada sobre isso. A minha pergunta é, onde é que eles foram? Claro, uma ideia copiada do nosso próprio projeto, e que hoje eles aparecem, dizem que querem implementar algo que criticaram antes. Então, está mais do que claro que este é um governo de copy-paste, de copiadores, e que até hoje, graças a Deus, notamos que eles têm feito bom uso do nosso próprio manifesto. E eu até cheguei a dizer que estamos disponíveis a fazer uma entrega formal do nosso manifesto a este governo e a autorizar o governo a usar o nosso manifesto como o novo programa quinquenal do governo. Porque estamos a ver que em termos de ideias estão totalmente vazios. Então nós podemos fornecer o nosso próprio manifesto para ser o novo programa quinquenal deste governo para os próximos tempos. Portanto, estamos perante um governo desorientado, sem ideias, sem nenhum projeto econômico, nem nenhum projeto social. Veja só, inclusivamente o próprio partido que diz que tem 60 anos de existência, agora diz que vai implementar o cartão biométrico. Portanto, a Namola está a ser uma escola neste país. Um partido que só tem 4 meses de existência está a dar aulas a um partido que tem 60 anos de existência. Mas graças a Deus também ficamos satisfeitos em saber que os nossos bons exemplos, os nossos projetos são, digamos assim, imitados até pelos nossos vovós. Isso é bem-vindo, é bem-vindo. Ei, homem. Candares. Sim, pode. Exclusiva. Umas perguntas já. Em relação ao que está a acontecer no país, que já tivemos também. Talvez. Tá bem. Podia nos ajudar, nós que chegamos atrasados. O melhor é deixarmos os colegas, vamos gravar, então depois, para não colocar em. Tá bem.
Chegamos a tratar. Sim, sim. Gostaria de saber acerca das últimas ameaças que o governo nacional tem recebido. Então, eles estão muito preocupados acerca da última publicação que deixou na página oficial, acerca das ameaças que o governo nacional tem recebido. O que o governo nacional tem a dizer para o público? Olha, bom, o que eu posso dizer sobre isso? Eu publiquei porque eu recebi vários e-mails. O meu e-mail, como vocês sabem, está postado na capa da nossa página de Facebook. Eu por dia recebo, sem exagero, cerca de 1.000 a 1.500 e-mails por dia. E nos últimos tempos, 70% dos e-mails que tenho recebido, primeiro é de algumas denúncias, a outras são recomendações, conselhos, o que eu devo fazer em relação às denúncias. Então eu decidi realmente, honrando e respeitando os nossos seguidores, posicionar-me em relação a isso. Então eu disse que tenho recebido algumas informações a título confidencial, outras no nosso e-mail, no nosso inbox. Tenho recebido muitas informações a dizerem que têm, digamos, acesso à informação confidencial e classificada de que há um plano para me eliminar, para fazer jorrar o meu sangue. E eu o que fiz é apenas um posicionamento, a dizer o seguinte, muito simples, é que, bom, desde que eu entrei nesta coisa de vida pública, desde a altura que eu era comentador de televisão, por volta de 2008, foi um modo, digamos, foi o denominador comum, está constantemente a ser ameaçado de morte. Eu já passei já escapei a 4 atentados contra a minha própria vida. Isso nunca parou, isso foi sempre constante na minha própria vida. E o que eu percebi é que o que mais importa neste momento é o cumprimento de uma missão. Porque não há coisa pior nesta vida do que você vir para aqui, viver e depois partir, sem nem sequer saber, primeiro, qual é o teu propósito de vida. Nem sequer saber qual é a missão que você tem destinada neste mundo. E muito pior, não ter feito nada para cumprir a tua missão. Então, eu tenho um entendimento claro de que o cumprimento da missão e o cumprimento do propósito é superior ao temor que eu tenho pela minha própria vida. Então, eu não quero dizer que não tenha medo. Medo é algo natural à condição humana. Todo ser humano tem medo. Mas o que acontece é que você tem que pôr na balança o medo que você tem e a determinação que você tem em cumprir a sua missão. E a determinação que eu tenho em cumprir a minha missão e o meu propósito é de longe muito superior ao medo que me é causado. Então eu tinha que reafirmar isto em público e dizer que eu estou disposto a ir até as últimas consequências com esta missão, que não vou abandoná-la, nem vou fugir do país. Muita gente dizia, sai do país, foge. Não vou fugir do país, eu vou cumprir esta missão. Há pouco tempo, acho que vocês acompanharam, o secretário-geral do partido Ana Mola fez uma queixa apresentada à Procuradoria-Geral da República. Na Zambésia, ainda há pouco tempo, assassinaram 2 coordenadores nossos, né? A bala mesmo, foram assassinados. E isto junta-se a outro tipo de queixas que já tínhamos submetido, que só o ano 2025 foram 45 colaboradores do projeto político que veio a dar a Ana Mola que foram assassinados. Então nós estamos a tombar, estamos a cair, e é normal. Não digo que seja aceitável, isto realmente repugna, mas não há como nós carregarmos esta cruz, cumprirmos esta missão, sem saber que há um preço a pagar por esta missão. Se o preço a pagar por cumprir esta missão ser tirar a minha vida, então eu estou psicologicamente, espiritualmente pronto para isso. Portanto, não tenho nenhum temor em relação a isso. E penso que morrer por uma causa, como diziam os guerreiros de Esparta, não é? Se vocês viram aquele filme Esparta, os guerreiros de Esparta diziam assim, que era preferível ter uma morte feliz pela nação do que ter uma morte envergonhada por si próprio. Então eu acho que estou mais ou menos como os guerreiros de Esparta. Se é para morrer por causa de lutar por uma nação, eu acho que essa morte é uma morte recompensadora, é uma morte feliz até certo ponto, e não morrer a roubar o povo, a extorquir o povo, a cometer crimes, a cometer corrupção, a cometer burlas, fraudes. É para morrer a fazer isso é que é uma vergonha. Mas morrer a lutar por um povo, eu acho que é uma honra, é uma morte feliz, é uma morte recompensadora, não é? Excelência, nos 4 meses de existência do Partido Ana Mola, podemos perceber que
Este partido já submeteu vários pedidos à PGR. Queremos saber nós desses pedidos, já, não somente a PGR, né, mas queremos saber se todos os pedidos já foram respondidos, já há alguma esperança de ser respondidos, como é que está? Bom, a maior parte destes pedidos, se calhar os mais sérios, não tiveram resposta até hoje. Nós insistimos, por exemplo, com a questão ligada ao assassinato de Elvino Dias, que até hoje não temos nenhuma notificação, nem a família direta, nem nós, como colegas, fomos notificados sobre qualquer avanço em relação ao assassinato de Elvino Dias. Nós submetemos denúncias sequenciadas contra o assassinato de 45 membros do nosso partido. Não houve nenhum desfecho em relação a isso. Há pouco tempo, mais 2 membros foram assassinados que agregam aqui este número. Nós submetemos processos na Procuradoria muito recentemente. Agora submetemos, digamos, um pedido de inconstitucionalidade do PSOE, que a Procuradoria também recebeu, não é? Bom, ainda é muito recente, estamos aqui à espera. Portanto, estamos, neste momento, vamos dizer assim, dos processos submetidos em termos de denúncias, em termos de pedidos de insistência, praticamente posso dizer que a resposta é zero. É zero. E como é que olha esta situação também para poder responder onde foi celebrado o Dia dos Heróis Moçambicanos, no evento de presença da Namola, não sei que seja por engano, e vimos também nas publicações que Sua Excelência publicou que o Dia dos Heróis Moçambicanos é 18 de março. Queremos entender o que é disto. Não simples, é assim, a história deste país, conforme vocês sabem, estão-se a desvendar muitos véus que cobriam o cerne da história deste país. E tudo mostra que a data de 3 de fevereiro é uma data que foi estabelecida não com, digamos, com motivações patrióticas, com motivações, digamos assim, para inspirar gerações, mas a única motivação era pura e simplesmente o posicionamento estratégico de um determinado grupo ao longo da história. Portanto, eles usaram o poder de Estado que tinham para se manterem relevantes na história de uma forma que eu posso dizer quase que oportunística. E nos tempos em que correm, nós temos que analisar quais são as prioridades da geração atual. Quais são os desafios da geração atual? Você define um herói para quê? A definição de um herói, quando dizem que este senhor é um herói, a ideia por detrás disto é que ele sirva como inspirador, como uma força catalisadora para determinados valores serem reproduzidos numa certa geração. E a minha pergunta é, quais são as inspirações, qual é o poder catalisador desta geração que está na cripta hoje? A única coisa, vamos ver, o que é que o país se tornou em 50 anos? Hoje, entre os 2 mais pobres países do mundo. Hoje, campeão em raptos e sequestros. Hoje, entre os países mais corruptos do mundo. Hoje, tornou-se quase um narco-estado. Hoje, tornou-se o centro do crime organizado na zona austral da África. É isto que eles fizeram. Então nós temos que pensar, nós como jovens, quando digo nós como jovens, eu já não sou jovem, mas digo a vocês têm que começar a pensar que exemplos inspiradores para o futuro nós queremos. O que é o Moçambique da manhã que nós queremos? Então é com base nisso em que tu defines os novos heróis. E eu acho que hoje não há dúvida nenhuma de que os jovens querem se inspirar numa Zagaia. Não há dúvidas nenhumas que o jovem hoje quer se inspirar no Mano Chotas. Não há dúvida nenhuma que o jovem hoje quer se inspirar no Elvino Dias. Não há dúvida nenhuma que o jovem de hoje quer se inspirar no Siba Macuacua. Não há dúvidas nenhumas que o jovem de hoje quer se inspirar em Afonso de Lhacama. Então, é preciso, vocês como geração, nós estamos a fazer uma provocação, vocês como geração hoje, definirem o que vocês querem como exemplos inspiradores. Os vossos faróis, as vossas bússolas históricas, quem que deve ser? É isso que vocês têm que começar a pensar hoje. Então, é na verdade um despertar para uma geração. O que vocês querem do Moçambique da manhã?
Porque os que pensaram Moçambique em que vocês estão hoje, pensaram de uma forma desastrosa. Vocês estão a ver que o país está em frangalhos. Então, qual é a vossa obrigação hoje? Definam as vossas prioridades. E uma das coisas que vocês podem fazer é terem a liberdade de definir uma data própria vossa e uma data de referência para a nova luta que vocês querem para o futuro. É por isso que nós sugerimos 18 de março como uma data de referência para a nova utopia da juventude. Então, representa isso. O resto, e repara bem para a cripta. Repara para a cripta. Quem que vai à cripta hoje? Quem que vai às celebrações de 3 de fevereiro? Tu não tens o povo lá. Tu não tens lá a população. É apenas aquele grupo que está ligado ao regime, ao poder, e alguns partidos também que estão à procura de alguma visibilidade estão lá presentes. O povo não está lá. Aquela cripta está solitária. Aquela cripta está quase, digamos assim, socialmente é uma ruína social. É uma ruína histórica. Então, o que tem a dizer para as famílias, os moçambicanos que estão também nesta mesma luta? Bom, o que eu posso dizer a essas famílias é que a nossa luta é grande, que a nossa luta tem ainda muitas etapas difíceis. Viram o que aconteceu hoje no Ministério aqui no Ministério das Finanças, aqui tem também o gabinete do Primeiro-Ministro, ou da Primeira-Ministra. Vocês viram o tipo de sociedade que nós temos. Então a nossa luta é muito grande. O que é mais importante agora que eu gostaria de dizer à juventude, sobretudo à juventude, é preciso ganhar consciência de que não existe transformação social, transformação política, transformação econômica sem um sacrifício. Sem você dar mais do que receber, sem você sacrificar daquilo que é o mais nobre em termos materiais, em termos de posições, em termos de salários. Se você conseguir sacrificar essas coisas em defesa e na luta pelo teu país, então você está no caminho certo para a transformação social, para a transformação histórica, para a transformação econômica do seu país. Então, é isto que eu gostava de dizer aos jovens. Chegou a hora de vocês dedicarem-se ao vosso país, dedicarem-se à vossa nação, mais do que dedicar-se à vossa própria vida e à vossa própria família. Porque esta fase é realmente muito exigente para que nós, de fato, tenhamos um futuro diferente. Se não for para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. É por isso que nós sempre dizemos, este país é nosso. Então, metam isso na cabeça, no vosso espírito e assumam, de fato, que o país é vosso e lutem pelo vosso país acima do que vocês podem lutar pelo vosso bolso. E chegamos ao fim de mais uma transmissão em direto para a página oficial do Venâncio Mondlane. Jaime Simango, nosso pastor também, tantos outros jornalistas estão aqui e muito obrigado. Um forte abraço, um beijo e tchau! É mesmo rapidinho, queremos. São questões mesmo do país, é mesmo rapidinho. Amanhã vamos também. Amanhã estamos no MBCD. Eu combinei com o Inael.